Amém, queridos? Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos amados, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós estaremos lendo do versículo 46 até o versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Estaremos hoje meditando com o texto, como está a nossa visão, a quem nós estamos, o que nós estamos enxergando. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que quereis que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Glória a Deus, que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Amados irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido da igreja. Eu creio aqui que cada um de nós já lemos por diversas vezes, ou escutamos por diversas vezes alguém falando sobre o cego Bartimeu. Ouvimos também a sua história, seja ela por desenho animado, ouvimos através da leitura da palavra ou de alguém explanando sobre essa história, sobre essa passagem, sobre esse encontro. E nós podemos ver, amados irmãos, que nesse capítulo 10 nós enxergamos algumas circunstâncias que aconteceu na vida de Jesus. Nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus tratou a questão do divórcio, Jesus abençoou as crianças, Jesus teve um encontro com o jovem rico e apresentou ali os perigos da riqueza. Jesus volta a falar sobre o seu sacrifício, sobre a sua vida, sobre a sua entrega. Também ele escuta aquele pedido de Tiago e de João, onde um queria sentar-se à direita e o outro à esquerda no seu reino. E ele termina nos ensinando acerca desse encontro do Senhor com Bartimeu. E é sobre esse encontro que nós meditaremos essa noite. Um encontro que marcou a vida não só de Bartimeu, mas um encontro que marcou a vida também de todos aqueles que estavam ao seu derredor, como também marcou a vida, minha vida, como também marcará ou já marcou também a sua vida. E nós podemos compreender, amados irmãos, quão grande e maravilhoso é a presença do Senhor na vida daquele que se dispõe a enxergar o caminho ao qual ele tem demonstrado. Então, amados irmãos, quem era Bartimeu? Bartimeu, ele era um cego. Como nós podemos entender aqui, lemos na passagem da palavra do Senhor, ele era um cego, ele era um mendigo que ficava à beira do caminho, na saída de Jericó, para dali ele conseguir o seu sustento,
apelando pela misericórdia daqueles que passavam ali por onde ele assim estava. Mas é interessante também, amados irmãos, nós entendermos que Bartimeu, ele não era apenas um cego físico. Ele não enxergava humanamente, mas Bartimeu tinha os olhos espirituais abertos para aquilo que Deus tinha para a vida dele. É interessante porque ali, sentado à beira do caminho, certamente Bartimeu ouviu falar muito acerca dos milagres e acerca dos ensinos ao qual Jesus estava falando naquela época, ensinando e ministrando junto com os seus discípulos. E naquele momento, Bartimeu ouviu aquela palavra e os seus olhos espirituais foram abertos. E ele pôde compreender a grandeza do Senhor. Foram tão abertos, amados irmãos, foram mais abertos do que os olhos de Anás, do que os olhos de Caifás, do que os olhos dos escribas e do que os olhos dos fariseus daquela época. Homens religiosos que devotavam a sua religiosidade diante do templo, mas que não tinham enxergado ainda que Jesus era o Filho de Deus que veio resgatar o seu povo. Bartimeu via, no entanto, pela fé, ele enxergava em Jesus como Jesus, o seu Salvador prometido pelo profeta Isaías, que no capítulo 35, versículo 3 ao 6 diz: fortalecei as mãos frouxas e firmais os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abriram os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto os ribeiros do ermo. Aleluia. Bartimeu havia bebido da água da vida, da água que mesmo ele não podendo enxergar, mas os seus olhos já enxergavam a grandeza e a grande salvação do Senhor sobre a vida dele. Amados irmãos, Bartimeu também pela fé viu os milagres assombrosos que Jesus fazia naquela época e ele ainda pode fazer também hoje. Ele era uma fé robusta no Senhor, como diz lá o evangelista João, no capítulo 20, verso 29, quando ele diz: disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que talvez não enxerguem fisicamente, mas enxergam espiritualmente a presença de Deus, a essência do Senhor Jesus. E é sobre essa questão, amados irmãos, que eu gostaria de meditar com os irmãos essa noite. Não acerca de uma cegueira física, passageira, temporária, que talvez dure 10, 20, 30, 40, 70 anos, ao qual nós passemos aqui pela terra, mas em conversar com os irmãos e meditarmos acerca de uma cegueira que pode fazer com que você conviva na sua eternidade cego e longe da presença do Senhor. Eu gostaria de compreender junto com os irmãos aqui algumas atitudes ao qual esse texto aqui nos relata de Bartimeu, para que eu e você possamos nós aplicarmos em nossas vidas, para que a gente venha compreender essa essência de Deus, o mover de Deus, a particularidade de enxergar a vida abundante ao qual o Senhor tem para cada um de nós. Primeiro, entendermos, amados irmãos, aonde Bartimeu estava. Bartimeu, ele estava no posto do seu dever, ou seja, ele estava ali à beira do caminho, como nos fala aqui no versículo 46. Ele estava ali assentado, no local quando ele vivia, no local onde ele se sustentava,
no local onde ele ali conversava, aprendia e compartilhava algo da sua vida com aqueles que estavam ali ao redor, naquela saída. E isso me leva a entender, amados irmãos, que eu também sou colocado em um determinado local. Seja no local do meu trabalho, seja no local da minha escola, seja no local da minha família, seja no local da minha igreja, ou seja, Deus tem nos colocado em um local. Deus tem nos agraciado de uma determinada forma. Deus tem nos colocado em um determinado posto. E qual tem sido a minha e a sua atitude diante desse posto? O que nós temos feito? Qual tem sido o que nós temos ouvido? Qual tem sido as minhas palavras? Qual tem sido as minhas atitudes diante daquilo que Jesus me colocou? Talvez você olhe assim e diga assim: eu não gostaria de estar neste lugar. Eu gostaria de estar em outro lugar. Mas qual tem sido as suas atitudes? Porque as suas atitudes hoje, amados irmãos, refletem as suas atitudes aonde você estiver. Se você não glorifica Deus no posto onde você está hoje, você não vai glorificar aonde o seu coração deseja estar. Porque os seus olhos estão fechados ao mandamento do Senhor. Os seus olhos ainda, você está cego, não enxergando o direcionamento, nem o mover de Deus em sua vida. É interessante, amados irmãos, que Bartimeu olhou para aquele lugar, e naquele lugar ele também entendeu e compreendeu que era o lugar da sua oportunidade. Ele com certeza não gostaria de estar ali assentado, porque pelo texto dá para entender que ele era alguém que tinha visão e que perdeu a visão no decorrer da sua vida. E ele não gostaria de estar ali mendigando. Ele não gostaria de estar ali vivendo da misericórdia dos outros, que os outros venham ter para com ele. Talvez esse não fosse o lugar que ele gostaria de estar. Mas ele entendeu que aquele lugar era onde ele estava, e naquele lugar ele realizou a sua oportunidade de vida. Ali ele começou a ouvir falar de Jesus. Ali ele começou a nutrir a sua visão espiritual. Ali ele começou a compreender quem era Jesus Cristo, qual era a obra redentora que o Senhor estava fazendo naquela época, naquele local. E ele fez daquele caminho, ele fez daquele local a sua oportunidade de crescer. E estava ele ali desatento, e de repente ele ouviu um grande alarido de pessoas andando. E ali ele entendeu e compreendeu e escutou das pessoas falando que era Jesus de Nazaré. E ao ouvir, ele tomou a primeira atitude, era aquele Jesus. O Jesus que curava enfermos, o Jesus que curava leproso com um toque, o Jesus que transformava vidas através da sua palavra. E ele olhou: é a minha oportunidade. É a minha oportunidade de compreender qual é a vontade de Deus para mim. E naquele instante, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amados, hoje nós temos essa oportunidade. Quando o véu foi rasgado e Jesus ali crucificado bradou dizendo: está consumado. Ele nos dá a compreensão, Ele nos dá um entendimento que a todo momento nós podemos entrar na presença do Senhor. A todo momento Jesus está passando à nossa frente. A todo momento Jesus está no nosso local, aonde é a oportunidade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa compreender essa grandeza desse Deus que se relaciona com o homem, para que a gente possa compreender a grandeza desse Deus que nos tirou da escuridão e nos levou para a luz, para que nós possamos compreender a grandeza desse Deus que nos ama
de uma forma profunda e maravilhosa, que resgata a nossa alma, que resgata a nossa vida, que nos resgata de uma profundeza de tristeza e nos traz para a mais profunda alegria do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele instante, Bartimeu estava no lugar da sua oportunidade, clamando ao Senhor, buscando a misericórdia do Senhor. E naquele lugar, amados irmãos, Bartimeu sabia que talvez ele não tivesse outra oportunidade de encontrar a Jesus. Diferente de mim e de você, que temos várias oportunidades. Mas naquele tempo, Bartimeu só tinha aquela oportunidade de encontrar-se com Jesus e de buscar em Jesus a grandeza do seu poder. Até porque, amados irmãos, se formos vermos pelo transcorrer do Evangelho, Jesus ali estava caminhando para cumprir o seu martírio, para se entregar por mim e por você. Amados irmãos, Jesus nos chama, Jesus nos convida a termos um relacionamento íntimo com Ele. Jesus não te chamou apenas para você viver uma religiosidade vazia. Jesus não te chamou apenas para você vir à igreja no domingo. Jesus não te chamou apenas para você sentar no banco da igreja. Jesus não te chamou apenas para você ficar sentado, aprendendo. Mas além disso, Jesus te chamou para que você também seja a boca de Deus, onde quer que você esteja. E que você brade, que você grite, e que você diga: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida. Amados irmãos, nós devemos hoje nos assentarmos no lugar onde Jesus passa, onde nós podemos ler e compreender a sua palavra, onde Ele reúne o seu povo para instruir o seu povo, para que ao sairmos daqui, da sua casa, nós possamos mostrar ao mundo e otimizar também a vida das outras pessoas, para que as outras pessoas compreendam a grandeza, a misericórdia e o poder de Deus sobre as suas vidas. Nós podemos também entender e compreender aqui o que era que Bartimeu queria. Ele diz claramente algo simples para alguém que é cego: que eu quero ver. Eu quero que Jesus abra os meus olhos. E não foi fácil para Bartimeu alcançar. Ao lermos aqui a palavra, nós vemos que pessoas mandavam ele ficar quieto. Alguém que estava ali à margem da sociedade não bradou, gritou, chamando a atenção. E as pessoas, ao passar por ele, diziam: quieta, fica quieto, não fale nada. E quantas vezes, irmãos, eu e você, nós somos atacados pela mazela deste mundo, para não gritarmos e não bradarmos: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes a gente é acolhido, tolhido nas nossas falas, pela vergonha. Quantas vezes nós somos tolhidos nessas nossas falas, pelas perseguições. Quantas vezes nós somos tolhidos no nosso andamento daquilo que a gente é, que devemos ser no Senhor, porque olhamos as circunstâncias que estão ao nosso derredor, ou porque nos achamos incapazes. Mas Bartimeu, com os olhos espirituais abertos, ele não parou de bradar. E cada vez mais alto ele bradava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cada vez que o inimigo se levantava e dizia: cala sua boca, não fala mais nada, você está incomodando, aí mais alto ele bradava. Amados irmãos, nós somos chamados por Deus não para que o milagre seja feito num piscar de olhos, mas a transformação da nossa vida, ela é lenta. O fruto ele vem
mas há necessidade de ser da planta ser adubada, de haver toda a estrutura nela, para que ela venha produzir frutos. Assim também a nossa vida. Há necessidade muitas vezes de podarmos parte que nós gostamos. Há necessidade de algo que a gente coloca como ídolo na nossa vida, de algo que a gente coloca como se fosse a coisa melhor do mundo, mas isso está fazendo mal a nós. Isso está nos tirando da presença do Senhor. Isso está nos tolhendo de crescermos e de enxergarmos a verdade de Deus em nós. E quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes nós damos ouvido aos nossos orgulhos, às nossas vontades, aos nossos desejos, ao vigor da carne, que é aquilo que luta contra as coisas espirituais do Senhor. E quantas vezes a gente se encontra dessa forma e nos entregamos diante disso e nos deixamos sermos vencidos pela ação dominadora do inimigo sobre nós e nos calamos. Mas Bartimeu tomou a decisão de não se calar. Ele tomou a decisão de avançar, de prosseguir em lutar, porque ele sabia que em Jesus ele obteria a sua vitória. E em Jesus, amados irmãos, eu e você temos a vitória. Em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Em Jesus nós temos a solução para as nossas dores. Em Jesus nós temos a nossa salvação. Ela vem exatamente no momento de eu não escutar aquilo que queira me repreender, mas de eu partir para cima e dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu tudo posso naquele que me fortalece, no transformar de Deus na minha vida. Amados, aqueles homens que mandavam Bartimeu se calar, não sabiam a miséria de vida que ele vivia. Hoje eu não sei o que passa no seu coração. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o tamanho da ferida que há dentro de você. Mas Jesus sabe. Ele é o que pode sarar a sua dor. Ele é o que pode sarar a tua ferida. Aqueles homens não sabiam quão importante para Bartimeu era voltar a enxergar. Talvez eu não compreenda, como já falei aqui, mas Jesus compreende. Então clame, se derrame, não deixe o inimigo tirar a oportunidade que você tem de crescer no Senhor e de se desenvolver no Senhor, e de você florescer no Senhor, e de você dar frutos no Senhor, e de você poder enxergar quão grande e maravilhosa é a presença de Deus na sua vida. Amados irmãos, todos os que desejam ser salvos, todos os que desejam serem restaurados, devem notar bem essa conduta de Bartimeu. Como ele, nós não devemos nos importarmos com o que os outros pensem ou digam de nós, nem com os escárnios e nem com as zombarias que talvez venham contra nós. O Senhor Jesus nos fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 18 ao 20, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Outros podem dizer: é muito cedo,
Outros podem falar: eu não vou abandonar a religião de meus pais, eu não vou abandonar o que o mundo está oferecendo nesse momento. Mas nós devemos, amados irmãos, clamarmos como Bartimeu clamou. Como o salmista, no Salmo 119, verso 18, ele diz: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar a beleza da Sua presença. Essa é a atitude que eu e você devemos ter diante do Senhor. Essa é a atitude que eu devo enxergar na minha vida pessoal para com Deus. Não há nada que me impeça de usufruir do melhor de Deus para mim, porque Jesus pagou o preço pela minha e pela sua vida. E nele nós temos vida, e vida em abundância. É interessante, amados irmãos, que no verso 48, nós podemos compreender que depois de toda a luta que Bartimeu tinha, nós podemos compreender que a partir daquele momento, Jesus começava a confortar a Bartimeu. Olha o que o verso 49 fala: parou Jesus. Jesus, em meio àquela multidão que o seguia, Jesus parou para ouvir aquele que clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Jesus interrompeu a sua viagem. Jesus interrompeu a sua viagem para acalmar aquele coração sofredor, para trazer cura àquele coração. Jesus não olhou os problemas que ele teria pela frente. Como a gente lê aqui e vê no decorrer do Evangelho, Jesus estava ali caminhando para Jerusalém. Jesus ali estava caminhando para ser traído por um dos 12. Jesus ali estava caminhando para tomar sobre ele a cruz, o pecado de cada um de nós. Mas Jesus não olhou para aquele caminho. Jesus olhou para aquele que bradava e gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus hoje olha para você, meu querido irmão, minha querida irmã, para ouvir o seu clamor, para resolver a sua questão, para lhe trazer paz, para lhe trazer vida, para lhe trazer o direcionamento que modifica a vida do ser humano. Se no mundo não encontramos conforto e paz, o mesmo Jesus que passa nos diz: tende bom ânimo, vinde a mim, e quem vem a mim não o lançarei fora, mas estará para sempre comigo. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Verso 51 e verso 52 nos fala exatamente de que Jesus, ao parar e ouvir e trazer conforto àquele homem, Jesus também trouxe a salvação, Jesus também trouxe a cura. Aquela mesma mão ainda está pronta e a estender para curar a nossa cegueira espiritual, para curar a nossa sequidão de alma e nos trazer vida e vida em abundância. Amados irmãos, o que é que foi que ele fez? Antes de chegar a tudo, no verso 50, nos diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Bartimeu largou tudo, amados irmãos, para encontrar com Jesus. E hoje Jesus te chama para que você largue tudo para se encontrar com Ele, porque Ele é o que é mais valioso para você. A presença dEle é a mais valiosa para nós, amados irmãos. E hoje nós devemos deixar tudo aquilo que nos impede de aproximarmos de Cristo. Não tenhamos ídolos diante de nós. Não tenhamos
circunstâncias que nos impeçam, não tenha dor, não tenha dificuldade que você passe, que lhe impeça de você encontrar com Jesus, que lhe impeça de você largar tudo, chegar diante do Senhor e compreender a sua vitória e compreender a sua vida. E amados irmãos, e quando Bartimeu chegou diante do Senhor, o Senhor perguntou: o que é que você quer? Bartimeu disse: eu quero ver. E imediatamente ele passou a enxergar, e além de enxergar, ele começou a seguir e a andar com Jesus aonde ele estava. Aquele que recebeu a graça de Jesus, esse também deve acompanhá-lo aonde quer que ele queira conduzi-lo. Isso é uma resposta, amados irmãos. E se nós recebemos do Senhor tão grande salvação, nós devemos andar como Jesus andou. Nós devemos enxergar como Jesus quer que nos enxerguemos. Nós devemos viver como Ele quer que nós vivamos. O mesmo que lhe deu a vista, o mesmo que lhe deu a salvação, o mesmo que curou as suas dores, Ele não o enganará. Mas aonde Ele estar, ali há luz, e nele não há trevas nenhuma, mas há a luz do Senhor, há a luz que transforma a graça e plenitude e ministração da graça do Senhor Jesus. Isso me faz entender também de um novo encontro que Jesus teve com o endemoniado lá em Gadá, na Galileia, o gadareno, lá em Marcos capítulo 5, verso 18 ao 20, quando diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E é dessa forma, eu e você devemos obedecer. Bartimeu, Jesus deixou seguir, junto com ele. Mas a esse endemoniado, Jesus mandou voltar até Decápolis para anunciar o Evangelho. E que nós venhamos, amados irmãos, a suplicar do fundo do nosso coração: Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar e ver o que Tu queres dizer. Essa é a oração que eu e você devemos fazer. Senhor, abre os meus olhos, que eu venha enxergar, que eu torne a ver. Se aquilo que um dia eu perdi a visão do Senhor, que hoje eu possa enxergar o Senhor. Aquilo que um dia me roubou de prosseguir para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, hoje retorne, e eu possa voltar ao primeiro amor, e eu possa voltar à vida abundante, ao qual Deus tem para dar a cada um de nós. Amados irmãos, nós devemos observar como aplicarmos na nossa vida. Nós devemos observar a quem nós temos ouvido. Qual as vozes do mundo tem me cegado, tem me seduzido? Ou eu tenho sido obediente em ouvir a voz do Senhor? Essa é uma resposta que só você e Deus pode dar. Qual a voz que tem atrapalhado o meu crescimento espiritual com o Senhor? O que é que tem te atrapalhado? Qual é a visão? O apóstolo Paulo nos diz que nada nos separa do amor de Deus. Não é a fome, não é a nudez, não é a angústia, não é a perseguição. Nada nos separa do amor de Deus. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Prosseguir em conhecer ao Senhor através da sua palavra vai requerer esforço seu de você criar uma vida devocional, de leitura da palavra e de oração. Sem isso, que é alimento, você não vai conseguir viver. O alimento sólido que vai transformar a sua vida é a leitura da palavra do Senhor. É você ter momento a sós com Deus em oração. Aplica isso na sua vida, irmãos. Viva na graça de Deus, no mover do Senhor. Para terminar, amados irmãos, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao verso 49, que nos fala dos dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aplica a palavra do seu coração. Aplica a palavra do Senhor no teu coração. Ore, clame ao Senhor. E vida abundante, e resposta e cura às suas dores, e salvação você encontra em Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nos transforma e nos faz florescer. Amém, irmãos? Que o Senhor possa aplicar em nossos corações e nos abençoarmos cada vez mais com a sua palavra e com o mover do teu Espírito.